Hoje falaremos sobre a tolerância. Devemos tolerar-nos mutuamente, porque somos fracos, inconsistentes, suscetíveis à inconstância e ao erro. Um caniço vergado pelo vento sobre a lama, porventura dirá a outro caniço vergado no sentido contrário: rasteja a meu modo, miserável, ou farei uma petição para que te arranques pela raiz e depois te queimem. Assim Voltaire conclui o artigo sobre a tolerância em seu dicionário filosófico de 1764, apelando para os princípios da liberdade individual e a liberdade de pensamento. O escritor francês faz uma afirmação clássica de uma das virtudes mais características do iluminismo: pensa por ti mesmo e deixa que os outros aproveitem o privilégio de fazer o mesmo. Resumiu Voltaire em uma sábia frase. A prática da tolerância está tão enraizada no pensamento liberal que damos como certa a sua relevância para o funcionamento de estados organizados e para relações entre indivíduos sensatos. Mas essa suposição não deve nos impedir de ver como a tolerância é pouco aplicada no mundo real. Membros das principais religiões, muçulmanos, cristãos, hindus, judeus, estão se atracando em inúmeros países, demonstrando pouca disposição para tolerar seus adversários, e ainda menos as suas crenças religiosas. A situação melhora um pouco quando se trata de diferenças não religiosas, em que as pessoas se dividem por causa da cor da pele, origens étnicas, orientações sexuais e estilos de vida, além, é claro, de outras coisas. Geralmente esses exemplos de tolerância, como seriam chamados por liberais tolerantes, não são reconhecidos como tais por seus perpetradores. Na verdade, existe dificuldade em relação à noção de tolerância, tanto historicamente como conceitualmente, o que levantam inúmeras dúvidas se essa virtude iluminista por excelência é realmente virtuosa ou esclarecida. Não concordo com o que dizes, mas defenderei até a morte teu direito de dizê-lo. O paradoxo da tolerância. Boa parte das dificuldades relativas ao conceito de tolerância é causada por um paradoxo incômodo, que se encontra no âmago do próprio conceito. Em termos gerais, tolerância é a disposição para suportar coisas ou pessoas que desaprovamos, em situações nas quais poderíamos interferir, mas das quais preferimos nos abster. A desaprovação envolvida pode estar em qualquer ponto, de um aspecto que vai do leve desagrado a uma forte aversão, e o grau de tolerância é proporcional ao nível de desaprovação. Em outras palavras, você precisa mostrar um alto grau de tolerância para não interferir em algo que considera muito desagradável. O paradoxo surge quando a tolerância é considerada uma virtude, o que geralmente acontece, e as crenças ou práticas censuráveis são de alguma forma consideradas ruins ou moralmente erradas. Segundo essa interpretação, a virtude, a atitude moralmente boa, reside em permitir que algo moralmente ruim aconteça. E quanto pior, mais virtuosa é a pessoa que aguenta. Mas o que há de bom em permitir que uma coisa ruim aconteça? Se você pode impedir que aconteça, o que por definição pode, não deveria impedi-la? A diversidade humana faz com que a tolerância seja mais que uma virtude, torna-a um requisito para a sobrevivência. Uma saída para o paradoxo é clara. Precisamos mostrar que existem razões suficientemente fortes para a tolerância, de forma a superar os argumentos daqueles que chamam pela intervenção. Mostrar que seria errado não tolerar o que é errado. Segundo a tradição liberal clássica, a demonstração mais influente desse tipo foi dada por John Stuart Mill, que assevera que as bases da tolerância que triunfa sobre aqueles favoráveis à intervenção são a diversidade humana, inerentemente valiosa, e o respeito pela autonomia humana, a capacidade
capacidade que permite que os indivíduos façam suas próprias escolhas na vida. Em seu ensaio sobre a liberdade, 1859, ele argumenta que a maneira como as pessoas dispõem de sua existência é a melhor. Não porque seja melhor em si, mas porque é a sua própria maneira. Os seres humanos não são como ovelhas, e nem mesmo as ovelhas são iguais. Um homem não pode ter um casaco ou um par de botas que lhe sirvam a menos que sejam feitos sobre medida, ou se puder escolhê-los, em um armazém. E é mais fácil ajustar-lhe a vida do que um casaco? Tolerância religiosa. Nas sociedades modernas liberais, pluralistas, a tolerância é sustentada pelo valor dado à autonomia e ao direito individual, de que todos têm de tomar suas decisões e formar suas próprias opiniões. É claro que existem limites para a tolerância, mas em geral as pessoas podem fazer e pensar o que quiserem, desde que suas crenças e ações não prejudiquem os outros. O juízo em questão geralmente envolve a autonomia do outro. Por isso, a tolerância não tem de se estender ao roubo ou ao assassinato, por exemplo, nem a muitas outras infrações contra os direitos dos outros. Mas os prejuízos podem ocorrer de várias formas. E que prejuízo poderia ser maior aos olhos de um cristão devoto do que a danação da alma e a perda da vida eterna? Um apelo à autonomia, pelo direito de uma pessoa moldar seu próprio destino, não está aqui nem lá. Se o destino em questão for a condenação eterna, um pouco de perseguição é um pequeno preço a pagar por uma eternidade no paraíso. Harmonia na diferença. Nascida de séculos de cismas e conflitos religiosos, e batizada em quantidades desconhecidas de sangue humano, a tolerância agora se destaca como um dos pilares da teoria liberal. Em 1995, a Organização das Nações Unidas pela Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, aprovou a Declaração de Princípios sobre a Tolerância, elevando essa disposição tão controvertida à condição de princípio orientador para o estabelecimento da harmonia e da paz mundial. Tolerância e respeito, aceitação e valorização da rica diversidade das culturas do nosso mundo, das nossas formas de expressão e dos modos de ser humano, estimulada por conhecimento, abertura, comunicação e pela liberdade de pensamento, consciência e, é claro, opinião. Tolerância é harmonia na diferença. A virtude que torna a paz possível. Contribui para a substituição da cultura da guerra pela cultura da paz. Tolerância é a responsabilidade que defende os direitos humanos, o pluralismo, inclusive o pluralismo cultural, a democracia e a regra da lei. Demanda a rejeição do dogmatismo e do absolutismo. A prática da tolerância significa que as pessoas são livres para seguir suas próprias convicções e aceitam que os outros sigam as suas. Significa aceitar o fato de que os seres humanos, naturalmente diversos na aparência, circunstâncias, discurso, comportamento e valores, têm o direito de viver em paz e de serem como são. A tolerância é ainda mais essencial do que jamais foi no mundo moderno, uma era marcada pela globalização da economia e pelo rápido crescimento da modernidade, comunicação, integração e interdependência, migrações em larga escala e deslocamento de populações, urbanização e mudança nos padrões sociais, uma vez que cada parte do mundo é caracterizada pela diversidade. O crescimento da intolerância e dos conflitos representa ameaças potenciais para todas as religiões. Afirmo que o poder do magistrado não se estende ao estabelecimento de qualquer artigo de fé ou forma de devoção, mas sim pela força de suas leis. John Locke, 1689. A ideia de que a tolerância deveria se estender às questões religiosas teria parecido estranha, se não intolerável, para a maioria das pessoas da Europa no século XVII.
segundo a alegação de que era a única fé verdadeira. O cristianismo foi intolerante com outras religiões e também relutou em aceitar conflitos e heresias em seus próprios fracos. Na verdade, até o século XVII e mesmo depois, o debate sobre a tolerância manteve-se restrito e foi movido pelas questões religiosas. As guerras religiosas, em que protestantes e católicos dilaceraram a Europa na ânsia de derramar o sangue uns dos outros, foram motivadas principalmente pela intolerância de inspiração teológica daqueles que não duvidavam que tinham o direito e a obrigação de esmagar os dissidentes religiosos e impor a sua ortodoxia. Desesperados para acabar com o conflito aparentemente interminável, vários pensadores pós-reforma começaram a se perguntar se o conhecimento humano poderia abranger a vontade divina, com certeza suficiente para justificar a perseguição. Enquanto outros questionaram a possibilidade de usar a coerção para mudar crenças, ou pelo menos mudá-las de forma a agradar a Deus. Uma linha de argumentação mais pragmática apontou para o conflito civil causado pela intolerância e exortaram a tolerância como uma questão de convivência política. Mas esse pensamento realista jamais convenceria aqueles que se apoiavam nos princípios religiosos. Uma das contribuições mais conhecidas para o debate da tolerância religiosa é a Carta acerca da Tolerância, 1689. De John Locke. Nenhum outro documento fez mais para moldar a perspectiva liberal moderna. Locke concorda em que a convicção voluntária exigida por Deus não pode ser imposta pela coação, mas seu principal objetivo é distinguir o governo civil da religião. E que nessa área, a aplicação das suas penalidades é absolutamente impertinente. O erro, na visão de Locke, está na confusão entre as funções da Igreja e do Estado, e sua insistência nessa separação proporcionou um dos pilares centrais da sociedade democrática moderna. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!